Muito bem, voltamos com mais um bloco aqui do Super Notícias e hoje tenho a oportunidade, só lembrando, claro, que no primeiro bloco você acompanhou as principais notícias de Valadares e região e neste segundo bloco tem a honra e a oportunidade de conversar com a médica reumatologista doutora Marília Bianchini. Doutora Marília, primeiramente, muito obrigado, seja muito bem-vinda e é um prazer ter você aqui. Boa tarde. Boa tarde, prazer é meu. E, doutora, a honra é toda nossa, principalmente, eu sempre faço questão de ressaltar a importância de trazer informação com propriedade, conhecimento, claro, por parte de vocês, profissionais da saúde. Doutora, você que está na área sabe mais do que ninguém que ainda existe um certo desconhecimento por parte da população em relação ao trabalho que você exerce, como uma médica reumatologista. Eu queria saber de você um princípio básico do que consiste essa área, essa função da médica reumatologista. O que faz? Então, Gustavo, a reumatologia é uma área clínica, que realmente tem um papel importante na área médica, Então, assim, ela abrange diversas doenças, seja doenças, assim, articulares mesmo, de partes moles, as tendinopatias, lesões mesmo por trauma, e também as doenças autoimunes, Então, é uma área bastante abrangente, E, assim, uma coisa interessante é que às vezes vem na cabeça das pessoas que o reumatismo é uma coisa que acomete a população mais idosa. E não é só isso, é uma área que ela estende não só aos idosos, mas pessoas mais jovens também, com diversas doenças, inclusive até crianças, A gente tem uma área de reumatologia juvenil mesmo, pediátrica. Então, assim, é uma área que ela abrange todas as idades. Então, são diversos tipos de patologia que são importantes, para o reumatologista, principalmente, assim, os comprometimentos articulares, seja essas tendinopatias, como eu citei, lesões de coluna, as lombalgias, assim como as próprias doenças autoimunes, que a gente tem diversas, como lúpus, esclerose sistêmica e outras também. E eu acho que boa parte dessa dúvida que está na cabeça de várias pessoas, e aí podemos usar a cidade de Governador Valadares mesmo como exemplo, vem na seguinte questão. Beleza, já sei o que faz uma médica reumatologista, mas quando eu devo ir nesse profissional? Qual é a situação que a pessoa deve procurar você, por exemplo? Pois é, a gente, pensando no contexto de qual é a queixa que a gente mais tem no dia a dia, realmente são dores, Então, aquelas pessoas que sentem dores na coluna, dores em quaisquer articulações, ou às vezes regiões musculoesqueléticas, acaba sendo o que predomina no nosso dia a dia de consulta. Então, essas patologias que envolvem dor, seja dor musculoesquelética mesmo, difusa pelo corpo, ou dores articulares, que são, na sua maioria, de tratamento clínico, que a gente não envolve algum quadro cirúrgico, ela é do reumatologista. Então, durante a entrevista, a anamnese, a gente vê que, às vezes, por trás daquela dor, tem alguns outros mecanismos que foram causadores daquela dor, Então, assim, qualquer tipo de patologia que envolve dor, articular, musculoesquelética, ou mesmo outros sintomas que não sejam dor também. Por exemplo, a gente lida com algumas partes de doenças que têm comprometimento dermatológico. Então, às vezes, a pessoa tem um problema de psoríase, por exemplo, e está com uma dor articular, e às vezes não sabe que aquilo lá pode ser uma artrite psoriásica. Uma pessoa mesmo que tem alguns sintomas constitucionais, perda de peso, uma queda de cabelo, e às vezes acaba procurando o próprio dermatologista e vai fazer uma investigação e às vezes pode ser um início de uma doença autoimune como lúpus, que tem um comprometimento mais sistêmico, Então, assim, por isso que é uma área que ela envolve diversas partes do corpo, É claro que na sua maioria eles procuram a gente mediante a dor, mas assim, pensando também num contexto de quando a pessoa tem algum sintoma e às vezes quer investigar algum quadro mais sistêmico, aí pode procurar o reumatologista para ver se tem algum acometimento dessas doenças. E avançando no nosso bate-papo e também avançando no grau de importância que vocês, profissionais
que atua nessa área, possui dentro do contexto da medicina no cômputo geral, quais são as principais doenças, ou seja, aquelas mais graves Sim. que envolvem o trabalho de vocês, médicos reumatológicos? Então, assim, a que predomina mesmo são mais essas lesões de partes moles, que acabam não sendo de alta gravidade, mas que tem muita procura. Sim. Então, assim, as tendinopatias, as lesões musculoesqueléticas, assim, um predomínio mesmo é a fibromialgia, que é uma doença de característica de dor, tanto articular quanto musculoesquelética, que tem um comprometimento do sistema nervoso central, de um transtorno de ansiedade, depressão. E assim, doenças também autoimunes que acabam sendo mais graves, que procura muito, é o lúpus eritematoso sistêmico, né? E sobre uma dessas doenças que eu sei que você, como uma profissional dessa área da reumatologia, atua, é a questão da gota. Isso. E a gota, em muitos casos, você consegue perceber que ela é mais incidente em pessoas mais velhas, mas nós sabemos que tem pessoas Sim, mais jovens. novas que acabam estando inseridas dentro desse contexto dessa doença muito grave. E a gente sabe, né, que a questão da gota, ela é muito voltada por conta da alta incidência de ácido úrico no sangue. Existe algum tipo de prevenção na alimentação, em algum hábito que possa fazer com que a pessoa possa se prevenir o quanto antes para não ter nenhum tipo de chance de ter a gota? A gota é uma doença que predomina muito mais em homens, né? E assim, ela realmente tem uma característica na questão do estilo de vida da pessoa. Então, essa questão da gravidade que você falou é um ponto até importante, porque às vezes a gente tem pensar, nossa, mas gota causa mais dor articular, isso é tão grave. Mas os comprometimentos desse aumento do ácido úrico no organismo, relacionado ao processo inflamatório da doença, ele pode estar associado a algumas gravidades de doença. Então, doenças cardiovasculares, então, assim, comprometimento renal, né? A gota, dependendo de como está aquela gota naquele paciente, ela pode levar até um quadro de insuficiência renal aguda, né? Então, assim, algumas mudanças de estilo de vida, realmente a parte alimentar, a retirada de alguns certos tipos de alimento, principalmente a proteína mesmo, e a mudança do estilo de vida, né? A questão de fazer atividade física, de redução de peso, isso tudo já é um passo inicial para o controle, né? A gente tem medicamentos para gota, tem como tratar, sim, mas também se não mudar esse estilo de vida, a gente não tem aquela resposta ao tratamento ideal, né? Sobre uma outra doença que eu sei que envolve o trabalho de vocês, médicos reumatológicos, é a questão da osteoporose. E sobre isso, quem nunca ouviu a mãe falar na infância, menino, menina, toma leite para poder fortalecer os ossos para não contrair a osteoporose no futuro ou até mesmo no presente momento. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa doença. Sabemos que, e você pode falar com mais propriedade, claro, que ela tem um alto grau de incidência em pessoas mais velhas, por conta do passar do tempo, do avançar da idade, mas prevenir é sempre muito positivo. O que é a osteoporose, primeiramente, e como prevenir? Então, a osteoporose, o diagnóstico dela é feito baseado num exame, né, que é a densitometria óssea. Então, assim, ela é uma doença que realmente envolve como se diz, uma porosidade mesmo da massa óssea, né? Mas o que mais preocupa, no caso da osteoporose, realmente é a fratura, que é realmente o que chega culminando pra gente, né? Então, aqueles geralmente são pessoas mais idosas mesmo, mas tem osteoporose em pessoas mais jovens, mas não é tão comum, né? Então, assim, o ponto que chega na doença, pra gente, seria, no caso, a fratura. Sim. Então, assim, a osteoporose em si é uma doença que a gente precisa ter um mecanismo de prevenção, porque a partir do momento que fraturou, a gente já sabe que aquilo já aconteceu, aquele evento, e uma fratura numa pessoa idosa é uma coisa grave, porque ela vai ficar restrita, às vezes, a um leito, e aquilo ali aumenta a chance de outros tipos de patologia, uma pneumonia, sim. Então, a questão da osteoporose, que é realmente uma doença prevalente também no consultório, eu falo que, assim, ela precisa ter aquela idade já de prevenção. Ver aquele perfil, né, de paciente, que ele tem mais chance de ter osteoporose, porque existem alguns perfis que tem mais, e fazer o tratamento de prevenção. Claro. Né? A partir do momento que você descobre, você realmente inicia o tratamento, mas a questão de prevenção é uma coisa muito importante, para não chegar na fratura. Em relação aí, trazendo um pouco mais do contexto abrangente da medicina como um todo, você, né, trabalhou na linha de frente da Covid-19 no período mais agravante
E algo que me chama a atenção, e não sei se é uma reivindicação por parte de vocês médicos, mas muitas pessoas me falam isso sobre a questão do cuidado com a parte psicológica do médico. Porque vocês salvam vidas, tratam doenças, ajudam pessoas, mas ao mesmo tempo possuem um trabalho que vocês lidam diretamente com situações que mexem muito com a cabeça, com a parte mental. Eu queria saber de você como é isso, de fato isso acontece, e se existe um certo cuidado por parte da classe médica em relação à questão psicológica. Em relação à parte psicológica, a gente tem visto cada vez mais tocar na palavra burnout. Então, o burnout, que nada mais é daquela estafa de trabalho, aquele grau máximo de estresse, de ansiedade, que, no caso, os profissionais de saúde, eles passaram e ainda podem passar, estão passando, e na pandemia se intensificou mais. Então, assim, essa parte emocional, ela é extremamente importante mesmo, porque para ter lidado com a Covid-19, foi uma situação que mexeu muito, né, com toda a classe médica, a parte de enfermagem. Então, isso a gente precisa, ainda tem um receio dos médicos de manter a terapia, a psicoterapia, mas eu acho que essa parte realmente, inclusive, foi instruída a nós, profissionais de saúde, para que a gente tivesse acesso, foi disponibilizado em vários hospitais o acesso a psicólogos, para que a gente tivesse um emocional bem estabilizado para dar conta de atender aquela desestabilidade da família, né? Da família, do paciente, enfim. Porque foram tempos bem difíceis. Então, assim, isso eu acho que é importante. Acho que é fundamental você manter esse controle. Não é fácil, todos nós temos famílias, então a gente tem essa preocupação também, mas eu acho que isso cada vez tem se reafirmado para que a gente procure mesmo ter um controle emocional e procure ajuda, né? Não tenha, mesmo sendo médico, não tendo aquela vergonha assim, mas será que eu preciso mesmo de ajuda, né, psicológica? Eu acho que isso é fundamental mesmo. Sobre a Covid-19 e principalmente sobre os pacientes reumáticos que possuem doenças reumatológicas, como a Covid-19 impactou essas pessoas? Então, no início foi assustador, porque assim, a partir do momento que você lida com uma doença desconhecida para todos nós, e sabendo que existem alguns grupos de riscos que são mais acometidos, no nosso entendimento, os nossos pacientes seriam os que iriam sofrer mais, por terem o comprometimento do sistema imunológico. Então, assim, a gente já começou a preparar a cabeça dos pacientes, a nossa cabeça para lidar com isso. Só que entre eles, por saberem que tinham uma doença com maior risco, a gente viu uma menor proporção de acometimento, porque eles se isolaram mais, eles tomaram mais cuidado do que a maioria da população. Então, assim, teve casos graves? Teve, infelizmente, teve perdas de paciente e tudo. Mas, no geral, a gente, graças a Deus, a gente teve um controle por parte desse subtipo de população, porque realmente eles foram instruídos, inclusive a questão da vacina, ao isolamento, por saberem que tinha um comprometimento do sistema imunológico. Por conta da pandemia, você como uma profissional que já tem mais de 10 anos no mercado de trabalho, deu para poder sentir, ou tem dado para sentir, uma maior importância por parte da população em relação à figura do médico, do profissional de saúde? Com certeza. Eu acho que assim, a figura do médico, ela, na pandemia, ela passou a ser vista com outros olhos, até, né, no sentido de humanização, né? O médico tem empatia, né, no sentido de entender aquela situação do Covid. Então, assim, a gente teve que trabalhar esse sentido de conversa, de humanização mesmo, né, de poder dar notícia para a família. Então, isso teve essa questão de ter sido pautado e também por nós médicos a gente sentiu que houve realmente uma valorização, porque numa guerra que estava sendo, na verdade a gente acaba sendo um pouco de herói ali, né, de tentar salvar vidas no meio de uma situação que a gente pode adoecer e passar para a nossa família também. Então, teve essa valorização e espero que continue a valorizar não só a questão do trabalho médico, mas assim, o que a gente se expõe para poder ajudar, né? Com certeza. Então...
Doutora Marília Bianchini, muito obrigado por esse bate-papo. Nada. Foi uma honra, um bate-papo enriquecedor, com um conteúdo de extrema importância. Obrigado mais uma vez e as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Obrigada, Gustavo. O Super Notícias de hoje vai ficando por aqui. Eu volto, claro, em uma próxima oportunidade.